Quinta questão. Alguns sistemas de segurança incluem detetores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser ampliada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa, veja bem, é importante o texto, uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por essa pessoa, a radiação eletromagnética emitida por essa pessoa, pelo seu corpo, é detetada por esse tipo de sensor. Então aqui está, eu peguei um exemplo para você, tá? Aqui está o sensor, aí uma pessoa se aproxima, esse sensor capta a radiação eletromagnética emitida por essa pessoa e fornece a imagem aqui, ó. Aí ele diz, a radiação captada por esse detetor encontra-se na região de frequência. Em outras palavras, ele está pedindo qual a frequência da radiação eletromagnética emitido pelo corpo humano ou pelo ambiente mais próximo do corpo humano de uma pessoa. O corpo humano, que apresenta uma temperatura média de 37 graus Celsius, que equivale a 310 graus Kelvin, próximo às encontradas do ambiente, o nosso corpo tem equilíbrio térmico com o ambiente, ele emite radiações. E essas radiações que o nosso corpo emite, o comprimento de onda delas encontra-se em torno de 10 a menos 5 metros. E a frequência delas é da ordem de 10 a 13ª Hz. E eles estão na faixa dos infravermelhos. Então eu coloquei aqui a tabela do espectro eletromagnético. Veja bem, ó, você tem aqui as frequências que vai do 10 até ao 10/24 Hz. Aqui está o meio ambiente e o corpo humano. Ó. Meio ambiente e corpo humano está na razão de 10 a 13 Hz de frequência. Corresponde às radiações infravermelhas e a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 6. Ela exige que você tenha um bom conhecimento do fenômeno da indução eletromagnética. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética descoberto por Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a V. Isso vai induzir uma corrente elétrica de intensidade I nos fios dessa espira, conforme ilustrado na figura. No caso do exercício, ele está afastando o ímã e afastando a espira. Então, tem uma velocidade relativa entre o ímã e a espira. Mas não é preciso que os dois se movam. Poderia estar o ímã parado e a espira se movendo. Ou o contrário, tá? O ímã se movendo e a espira parado. Então, não é preciso que os dois se movam. É preciso só para que haja o fenômeno da indução eletromagnética, é preciso que haja uma velocidade relativa entre os dois. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da representada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para. Aqui estão as alternativas. Veja, no caso do exercício, o polo norte do ímã está se afastando da espira. O campo magnético está saindo do lado esquerdo, tá vendo? E a corrente I está nesse sentido aqui, ó, no amperímetro. Isso quer dizer que ela está descendo aqui, como você vai ver aqui na resolução. Primeiro, o que eu fiz? Vou fazer a gente descobrir como foi obtido o sentido da corrente elétrica da figura fornecida pelo exercício. Então, nela, o que você tem? O polo norte do ímã se afasta da espira ou do solenoide. Isso aqui é uma espira ou um solenoide.
A corrente induzida na espira ou num dos fios da espira, ou no solenoide, deve ter um sentido que vai originar um polo que deve atrair o polo norte que se afasta para impedir o afastamento. Então funciona assim, ó. Sempre que vai surgir uma corrente induzida, a espira vai se comportar como se fosse um ímã. E o ímã da espira, ela sempre vai impedir, se o ímã estiver se afastando, impedir que se afaste, e se o ímã estiver se aproximando, impedir que se aproxime. Então, você tem o polo norte se afastando. Para impedir que o polo norte, eu peguei aqui para você, tá? Eu peguei só uma espira, tá bom? Fica mais fácil de você entender. Então, o polo norte está se afastando, veja aqui, ó. E a espira também está, mas poderia ser só o polo norte se afastando, não importa. Então, essa espira vai se comportar como se fosse um ímã. E se ela se comporta como se fosse um ímã, do lado esquerdo dela você vai ter que ter um polo e do lado direito dela você vai ter que ter outro polo. E como é o polo norte se afastando, então essa espira vai se comportar como um ímã que tivesse do lado esquerdo um polo sul. E esse polo sul da espira, percorrida por essa corrente I, vai impedir, tende a impedir com que o norte se afaste. Como que a gente faz isso? Sabendo que a face esquerda da espira ou do solenoide é um polo sul, para impedir que o polo norte do ímã se afaste. No polo sul a gente sabe que chegam as linhas de indução, elas têm que estar chegando aqui. Então, para que esse lado da espira seja um polo sul, as linhas de indução têm que estar chegando. Eu coloquei um desenho aqui para você. E a face direita tem que ser um polo norte, é claro que se a espira é um ímã, se o lado esquerdo é sul, o lado direito é norte. De onde saem as linhas de indução, a linha de indução sai do polo norte, você vai aplicar a regra da mão direita. Muita atenção. Polegar no sentido da corrente e a fechada da mão passando por dentro da espira fornece o sentido das linhas de indução. Então veja bem, se você colocar o polegar no sentido da corrente e fechar a mão, a fechada da sua mão tem que fazer com que as linhas de indução entrem aqui, tá vendo sua mão? Os dedos estão entrando dentro da espira, então esses dedos indicam o polo sul entrando e o polo norte saindo. Assim, para que a face esquerda da espira seja um polo sul e a da direita um polo norte, a corrente elétrica deve ter o sentido indicado nas figuras acima, nessa daqui ou nessa, tanto faz. Está vendo aqui o I está descendo e o I está descendo. Ó, o polegar indica o sentido do I. Então, o polegar para baixo, indicando o sentido do I, ele mostra que as linhas de indução estão entrando do lado esquerdo e saindo do lado direito, e o lado esquerdo é um polo sul e o lado direito é um polo norte. Isso que eu expliquei foi como foi obtido o sentido da corrente indicada pelo exercício. Veja agora. Outra maneira de você obter o mesmo sentido para a corrente elétrica. Veja. Aí, se você dominasse a teoria, seria o óbvio já, né? Por quê? Porque eu sei que o lado esquerdo da espira tem que ser um polo sul. Então, para que isso aconteça, veja bem, para que ela seja um polo sul, você teria que estar aproximando o ímã, o polo sul do ímã da espira, porque sul e sul se repelem. A lei de Faraday diz que a espira vai se comportar como se fosse um ímã que tende a impedir que o ímã se afaste, que esse ímã aqui se afaste ou que se aproxime. Então agora, se você está aproximando o polo sul, aqui tem que gerar um polo sul, que nem o exercício está pedindo, para impedir que o polo sul do ímã se aproxime, porque polos de mesmo sinal se repelem. Então aí você já deduziria que a alternativa correta é a A. Mas vamos continuar. O polo sul do ímã se aproxima da espira do solenoide. Aí a corrente induzida deve ter um sentido que vai originar na espira um polo que deve repelir o sul. Tá vendo? Está aproximando o sul. Então aqui essa espira vai se comportar como se fosse um pequeno ímã que vai gerar um polo sul aqui, ó.
na tentativa de impedir a aproximação. Assim, a face esquerda da espira deve ser um polo sul. Sabendo que a face esquerda da espira é um polo sul, onde chegam as linhas de indução, e que a da direita é um polo norte, de onde saem as linhas de indução, você aplica a regra da mão direita, de novo, polegar no sentido da corrente, e a fechada da mão, passando por dentro da espira, fornece o sentido das linhas de indução, que devem estar chegando do lado esquerdo e saindo do lado direito, para que o lado esquerdo seja um polo sul e o lado direito da espira seja um polo norte. Assim, para que a face esquerda da espira seja um polo sul e a da direita um polo norte, a corrente elétrica induzida deve ter o sentido das figuras acima, dessa ou dessa, que é o mesmo que da figura do enunciado. É a alternativa correta, é a alternativa A. 7ª questão. Uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para sua casa, observa o gráfico que relaciona a vazão na ducha com a pressão. Vazão com a pressão. Olha aqui o gráfico. Eixo vertical está a vazão e eixo horizontal está a pressão estática. E essa pressão é medida em metros de coluna de água. Pressão estática, MCA, metros de coluna de água. E aqui está o gráfico. Nessa casa residem 4 pessoas. 4 pessoas. Cada uma toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos por dia, permanecendo o registro aberto com a vazão máxima durante esse tempo. A vazão de água máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina de água. 6 metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro do reservatório. Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água em litros, igual a, e aqui estão as alternativas. Muito bem, aqui está o gráfico. Vazão em litros por minuto, eixo vertical. Pressão estática em metros de coluna de água no eixo horizontal. A coluna de água fornecida, que é de 6 metros abaixo do nível da lâmina de água, ela produz lá embaixo, no ponto onde está a ducha, uma pressão estática de 6 metros de água. Lógico que se a altura é de 6 metros, então ela vai produzir lá embaixo uma pressão de 6 metros de água, 6 metros de coluna de água, que pelo gráfico corresponde a uma vazão de água na ducha de 18 litros por minuto. Olha aqui, ó, 6 metros de coluna de água vai corresponder a uma vazão de 12 litros por minuto. Então, a vazão lá embaixo é de 12 litros por minuto, devido à altura de 6 metros, que está o reservatório da água. A esses 6 metros faz com que a pressão lá embaixo seja de 6 metros de coluna de água, que vai produzir uma vazão de 12 litros por minuto. Pelo enunciado, essa vazão que eu chamei de Z, de 12 litros por minuto, ela é liberada, atenção, durante 30 dias, por 4 pessoas, com 8 minutos cada pessoa. Então, o tempo total vai ser ΔT, 30 dias, vezes 8 minutos de banho de cada pessoa, vezes as 4 pessoas. Então, isso vai dar 960 minutos. Eu não preciso mexer nessa unidade, porque a vazão está em litros por minuto. Fórmula da vazão, volume por tempo. Então, a vazão, ela mede o volume de água que está saindo pelo tempo que demorou para sair. A vazão, 12 litros por minuto. O volume de água, o exercício está pedindo. E o tempo que ficou funcionando isso aí foi de 960 minutos. Minutos por minutos cancela. Você multiplica 960 pelo 12, vai dar 11.520 litros, que é a vazão pedida nesse tempo.
A alternativa correta é a C. Questão número 8. Versa sobre ondulatória. Quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possuía o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de muitos poucos indivíduos, capaz de identificar notas isoladas, sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas, que permite essa distinção entre as notas, é a, e aqui estão as alternativas. Muito bem. A altura do som está relacionada com sua frequência, ou seja, a altura, o tom, é a qualidade do som que permite o ouvido distinguir um som grave de baixa frequência de um som agudo de alta frequência. Cada nota musical, cada tom possui frequência característica, cada um tem a sua, que é única para essa nota. Peguei só um exemplozinho para você. Dó 264 Hz, Ré 297, Mi 330, Fá 352. Então, cada uma dessas tem essa frequência. Então, a alternativa correta é a frequência. A alternativa correta é a alternativa A.